E a cada quinta-feira nós estamos nos aprofundando um pouco mais na Palavra de Deus. Já refletimos sobre São João Evangelista, já falamos sobre São Mateus. Hoje vamos falar sobre o livro de Jó. Existe a paciência de Jó, padre? É isso? Tem gente que fala, é a paciência de Jó, gente. O livro de Jó é um livro muito conhecido na Sagrada Escritura. Ele pertence àquilo que os estudiosos chamam de literatura sapiencial. Ele é um livro muito ligado aos Salmos, ao livro da sabedoria, dos provérbios. Toda a literatura sapiencial do Antigo Testamento tem esse desejo de mostrar a sabedoria de quem encontra Deus, de quem faz uma experiência profunda de Deus. E quando nós falamos, Jéssica, de literatura sapiencial ou livros da sabedoria, nós queremos dizer esses livros não que nos aproximam de Deus através de uma sabedoria exclusivamente acadêmica, de estudo, não. É a sabedoria de vida. O livro de Jó e todos os outros livros da literatura sapiencial apresentam isso, a sabedoria de quem, através da experiência profunda com Deus, se aproximou da sua graça, se aproximou da sua bênção. Padre, o livro de Jó está no Antigo Testamento, não é? E está aqui logo depois, então, de Macabeus. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia. Aqui é a Bíblia de Aparecida. Eu quero mostrar aqui para você, porque nós temos esse cuidado, esse carinho de ter essa tradução, de ter a Bíblia Sagrada de Aparecida. Então, o livro de Jó está na página 754. Se você assim preferir, pode pegar, pode estudar conosco nesse momento. E a primeira pergunta, né, padre? O objetivo do livro de Jó, ele limita-se a apresentar uma história pessoal ou pretende, de fato, colocar o problema da dor, da morte e do sofrimento do inocente? Eu quero mostrar que a minha Bíblia também é a Bíblia de Aparecida, padre. Só que a minha é a Bíblia de Aparecida letra grande, porque eu já não enxergo mais essa Bíblia mostra pequena. Mostra para o pessoal de casa, vamos fazer essa comparação, porque é interessante. Vire aí para mostrar as palavras, porque, gente, tem diferença mesmo e faz sentido. É muito importante que você tenha a Palavra de Deus e que você, claro, né, possa aí fazer um bom estudo. Eu confesso que eu acho que eu vou precisar dessa daí, viu, do senhor. Na próxima semana eu trago uma para você. A Bíblia de Aparecida, melhor. A gente já disse isso, né, Jéssica? A Bíblia de Aparecida, ela foi traduzida dos originais pelo padre Raimundo Vidigal, que é um missionário redentorista. O padre Raimundo Vidigal, ele é especialista na Sagrada Escritura e ele teve esse trabalho incansável de traduzir as Sagradas Escrituras numa linguagem muito acessível, muito fácil de entender. O nosso abraço ao Padre Vidigal. O Padre Vidigal mora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e ele é atualmente o diretor da Liga Católica. O nosso abraço muito querido ao Padre Vidigal, que se deu ao trabalho de traduzir todos os textos bíblicos que foram publicados pela nossa querida editora Santuário. Editora Santuário, é verdade, né? E sempre o telefone aqui na tela da editora para você entrar em contato conosco. 0800 16 00 04. Isso mesmo. E aí você que ainda, né, não tem aí uma Bíblia na sua casa, ou de repente você quer presentear alguém, mês de maio, mês de Maria, e nós, claro que com Nossa Senhora, queremos fazer com que as pessoas conheçam mais a Palavra de Deus. Fica essa dica especial, pode ligar, pode fazer o seu pedido sem sair de casa, viu? Se você tem mais de 50 anos como eu, escolha a Bíblia de Aparecida, letra grande. É verdade. Mas, Jéssica, você fez uma pergunta que ela é uma pergunta muito importante, uma pergunta que alcança o núcleo do livro do Jó. Do livro de Jó. Na verdade, toda a literatura da sabedoria, especialmente o livro de Jó, tem essa preocupação fundamental, a preocupação de entender o porquê da entrada do mal no mundo. Por que o justo sofre? Por que existe a morte? Por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Essas são algumas das muitas perguntas que o livro de Jó procura responder, entendendo sempre que na origem do mal nunca está Deus. Deus está na origem da vida.
Muito importante. Agora, na Bíblia de Aparecida, padre, ao introduzir então o livro de Jó, o padre Vidigal ele fala de forma literária do livro. Quais são os aspectos que ele destaca, né? Aqui a gente vai acompanhando realmente e é tão bonito, gente. Olha, é tão bonita a palavra de Deus. A gente quer logo mergulhar, né? E é bom saber que tem alguém que é conhecido, que está conosco e que teve esse trabalho, que teve esse cuidado, que teve esse carinho. Eu até deixei a Bíblia aqui aberta no livro de Jó, porque a Bíblia de Aparecida tem essa especificidade. Antes de começar cada um dos livros, o padre Vidigal teve o cuidado de fazer uma pequena apresentação. Ele faz quase que um resumo de cada um dos textos bíblicos. E aqui no livro de Jó, o padre Vidigal acentua um aspecto que é muito, muito bonito e muito próprio desse livro. O padre Vidigal lembra que o livro de Jó é quase que uma poesia, é um livro de literatura, é um livro de grandeza e de riqueza literária. É uma história muito bonita. A história de Jó, ela, conforme diz o padre Vidigal nessa introdução, é uma história que fala da condição humana, dos limites da condição humana, da dor, do sofrimento, da tristeza e do modo como nós devemos, a partir da nossa condição humana, nos relacionar com Deus, entendendo que nenhuma doença, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza nos afasta do amor de Deus. Muito bonito. Agora, padre, o que ensina a teoria da retribuição, né? E por que o livro de Jó ocupa-se em contestá-la com tanta ênfase? Veja, Jéssica, sobretudo na época do Antigo Testamento, essa chamada teoria da retribuição era uma ideia muito em voga, uma ideia muito comum. De uma maneira muito simplificada, a teoria da retribuição, ela ensina erroneamente que a bênção é sempre resposta ao bem e a maldição é sempre resposta ao mal. Vários textos da Bíblia, de alguma maneira, sofreram essa influência, dessa mentalidade, desse jeito de entender. E essa teoria da retribuição, ela vai prevalecer durante muitos séculos, inclusive na época de Jesus. Você certamente se lembra daquela passagem do Evangelho, onde, diante de um cego de nascença, os doutores da lei perguntam a Jesus quem pecou, afinal de contas, para que ele nascesse cego. E Jesus, mais uma vez, assim como Jó, vai resistir a esse tipo de ideia, dizendo que Deus está na origem de todo o bem, de toda a graça. A tristeza, a doença e a própria morte fazem parte da condição humana, da vida humana. Há um teólogo muito famoso que diz assim, não existe a roda quadrada, a roda é redonda. A condição humana, de alguma maneira, ela é marcada pelo pecado, pela limitação. Nós vivemos uma natureza limitada. A natureza humana é marcada pelo pecado. E essa, no final das contas, a resposta que Jó vai encontrar. A gente vai falar disso, né, ao longo desse programa. O livro de Jó mostra que na origem da nossa vida está a bênção de Deus. E essa teologia da retribuição, essa teoria da retribuição, ela é uma resposta inaceitável para Jó e inaceitável também para nós nos dias de hoje. Muito bom saber sobre isso. O profeta Isaías, padre, ao apresentar a figura do servo sofredor, ele também parece romper com essa teoria da retribuição, segundo a qual sofrem aqueles que pecam. É isso mesmo? No profeta Isaías nós podemos perceber isso? O livro de Jó foi escrito em torno de 450 anos antes de Cristo. Mas o livro de Isaías é anterior ainda, é anterior a Cristo e é anterior ao próprio livro do Jó. E a gente pode dizer muito claramente que o profeta Isaías foi o primeiro texto bíblico a contestar essa ideia, a ideia de que Deus está na origem do sofrimento, do mal, da maldição, da desgraça. E o profeta Isaías faz isso com muita beleza. O profeta mostra quem é o servo sofredor. E nós cristãos enxergamos nesse servo sofredor o próprio Jesus. O profeta Isaías mostra que Deus está na origem da nossa vida e que, apesar das suas dores, dos seus sofrimentos, da zombaria
que acompanha a vida do servo sofredor, ainda assim ele é abençoado por Deus. De alguma maneira, o profeta rompe com a tradição bíblica de mostrar que a maldição ela é própria de quem não ama a Deus. Ao contrário, a doença, a tristeza, as dificuldades fazem parte da nossa vida, da condição humana. Todos nós um dia vamos morrer, essa é a nossa realidade. Mas Deus está na origem do bem, da graça, daquilo que nós recebemos dele todos os dias. E é bonito, né, Padre, a gente pensar que, na verdade, independente do sofrimento, do que a gente tenha que passar na nossa vida, né, da nossa condição humana, o mais bonito é pensar que tudo deve ser passado com a fé. E aí nós conseguimos ressignificar todo o sofrimento, aí conseguimos aprender com o sofrimento. Muita gente, inclusive, eu sei que você que participa aqui do Bênção da Noite, às vezes fala, mas por que tal pessoa ficou doente? Ela não merecia. Claro, ninguém merece, mas infelizmente, né, muitas vezes nós acompanhamos todo o sofrimento na sociedade, nas famílias. E eu lembro que quando falamos ainda há pouco sobre essa questão da morte, quando o vô estava doente, eu dizia, gente, não é só a doença que veio e que está em nossa família, mas é o aprendizado através da doença. Então sempre temos que aprender realmente alguma coisa, ter sabedoria também para passar por esse tempo, né, Padre? Sem dúvida. Você começou abordando esse tema da paciência de Jó, que está naquilo que a gente chamaria de sabedoria popular, de ditado popular. Sim. Mas a gente poderia dizer, Jéssica, com muita legitimidade, que o livro de Jó mostra não só a paciência de alguém que sofreu e de alguém que enfrentou as dificuldades, mas ao invés da paciência, ou além da paciência, unida à paciência, nós vemos a história de fé de um homem que respondeu com fé diante das suas dificuldades. Verdade. Agora, Padre, tem outra pergunta. O livro de Jó apresenta 3 personagens, até nomes bem diferentes daqueles que nós acompanhamos, né? Ele faz Baldad e Sofar. Ao contrário do que ensinam os amigos de Jó, a literatura sapiencial, que o senhor explicou no início, ela quer mostrar que Deus, ele não está, então, na origem do mal? É isso mesmo. Na origem do mal está a condição humana, está a vida humana. Não existe vida humana sem o sofrimento, sem a morte, sem as limitações. Nós somos seres limitados. Assim como não existe uma roda quadrada, não existe a natureza humana sem esses limites, limites próprios da vida humana, que é o envelhecimento, que é o sofrimento, que é a morte. E os amigos de Jó olham para a história triste daquele homem buscando sempre explicar através dessa teoria da retribuição. Eles acusam Jó de ter feito algum pecado, alguma coisa errada. Só que Jó era um homem justo, um homem que sempre viveu na justiça de Deus. E Jó se revolta contra isso. Jó não aceita essas respostas que seriam respostas, vamos dizer assim, respostas fáceis. E Jó busca entender de fato o sentido do sofrimento na própria vida. O sofrimento como uma passagem, como uma transformação, como uma exigência de resposta de fé. E é assim que ele de fato rompe com essa teoria da retribuição. Padre, é possível fazer uma relação entre Jó e Jesus Cristo no sentido de entender que só em Cristo e por Cristo se ilumina o enigma da dor e da morte, como ensina o Concílio Vaticano II? O Vaticano II, sobretudo na encíclica Gaudium et Spes, no documento dogmático Gaudium et Spes, nos ensina que Deus está na origem da nossa vida e que tudo aquilo que somos e temos nos vem de Deus. E é esse mistério, o mistério de Cristo, que ilumina todo o mistério da vida humana. Certo. E o capítulo 19 do livro de Jó apresenta aquilo que poderíamos chamar de primeira intuição sobre a ressurreição dos mortos? Essa é uma característica muito bonita da literatura sapiencial. A literatura sapiencial e o próprio livro de Jó nos mostram as grandes intuições do Novo Testamento, e uma delas é a intuição da ressurreição. Jó diz isso com muita clareza. Ele diz assim no capítulo 19: pois eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último,
se erguerá sobre o pó. Depois que esta minha pele for destruída, de minha carne verei a Deus. Eu o verei eu mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Tá aqui, gente. Olha, para você conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, tenha a Bíblia em suas mãos, não é, gente? E procure de fato aqui, olha, nós sempre estamos fazendo toda quinta-feira esse estudo bíblico e é tão gostoso, é tão bom a gente conhecer, mais do que só dizer, né, da boca para fora tudo aquilo que conhecemos, mas falar realmente porque nós experimentamos. Essa é a Bíblia Sagrada, faz parte da nossa fé e nós devemos aprender muito.